Boa noite, meninas, a paz do Senhor Jesus. Começamos então hoje, nosso dia 6. Muito obrigada pela presença de vocês, Maria Laura, Sabrina, Flávia. Por enquanto estamos só nós 4 aqui. Espero que cheguem mais mulheres preciosas para participarem conosco. Senão hoje vai ser um estudo VIP. Olha que bênção, né? E quem não pôde estar conosco, que depois não deixe de assistir, seja edificada, abençoada por esse vídeo, em nome de Jesus. Maria Laura, eu gostaria de pedir para que você fizesse uma oração. Até esqueci de colocar uma musiquinha de fundo aqui, mas eu vou pedir para Maria Laura começar fazendo uma oração para nós, pedindo para que seja o Espírito Santo do Senhor a falar através de mim, porque eu mesma não tenho nada para oferecer, mas que o Senhor conduza tudo nessa noite, em nome de Jesus. Viu, Maria Laura? Pode orar. Oi, Fabi, boa noite. Acabamos de começar, amiga. Boa noite, vou só ficar ouvindo daqui, não consigo ver. Tá bom, que bênção. Deixa aí que a gente vai começar agora na oração inicial, viu? Dá um beijão nas crianças aí. Um beijo. A Maria Laura vai orar por nós. De orar, amiga. Querido Deus, obrigada por mais esta oportunidade de reunirmos e estudarmos a sua palavra. Nós te agradecemos por cada mulher aqui presente, cada uma que o Senhor escolheu para estar aqui. E neste momento, ó Pai, que possamos abrir nossos corações para ouvir do Senhor e que a vida da Graziela seja, Deus, usada por Ti nesta noite, para que a boca dela seja a sua boca para nós nessa noite, ó Deus, e fale aos nossos corações. O Senhor conhece a necessidade de cada uma que está aqui, o que cada uma precisa. Atenda-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, e encha-nos, ó Deus, nesse momento com Teu Espírito e com a Tua palavra. Nós pedimos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, Maria Laura, amém. Meninas, então, na semana passada, né, infelizmente nós não pudemos nos reunir porque eu tive um imprevisto, e na semana anterior foi o dia 5, em que a Camila, na verdade, ela fez uma live falando sobre, começando a primeira aula sobre identidade. Então, só para recapitular, do primeiro dia ao dia 4, Maria Laura, Sabrina, Flávia e Fabi, do primeiro dia ao dia 4, tudo que nós estudamos foi sobre a consciência, ou seja, trazer a consciência, como está a nossa vida hoje. Então, olhar, parar um pouquinho, olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes, para os nossos resultados, os nossos frutos, entender como é que estão as nossas emoções, tudo aquilo que a gente precisa trazer à consciência para que Deus possa trabalhar em nós. E agora, a partir do dia 5, nós vamos começar tudo aquilo que traz a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade no Senhor, né? Porque a palavra do Senhor fala que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós não somos uma criação qualquer, nós não somos uma obra em vão. Deus nos criou com um propósito. Então, eu achei muito lindo, Deus falou muito comigo quando eu estava estudando essa lição para trazer para vocês, e eu espero que o Senhor fale com vocês também, meninas. Então, a partir de agora, vamos concentrar aqui. Eu sei que todo mundo tem muitos afazeres. Os meninos estão ali na sala, de repente vocês vão escutar o barulhinho deles. Hoje eles estão agitadinhos, estão lá na sala com o Heleno. Mas que o Senhor agora possa blindar as nossas mentes para que a gente possa obter o máximo de aprendizado, que o Senhor possa falar no nosso coração. Então, meninas, eu não vou ler o dia 5 para não tomar muito nosso tempo. Eu vou começar no dia 6, perdão. Antes de começar no dia 6, eu vou dar um resuminho aqui do dia 5, porque nós precisamos dele para entrarmos aqui no dia 6. Então, meninas, eu vou começar no versículo que foi da aula do dia 5, e o tema do dia 5 foi: você foi feito de modo especial e admirável. Então, olha só que bênção. Foi lá em Salmo 139. Ó, meninas, não repara, o Enzinho ali me chamando ali na porta. Oi, Cita, paz do Senhor, boa noite, sogrinha, seja bem-vinda. Começamos agora, viu? Começamos agora o resumo aqui do dia 5. Então, meninas, quem puder, abra sua Bíblia em Salmo 139, no versículo 13 ao 16. Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Eu vou ler para vocês aqui, é uma passagem muito conhecida, tenho certeza que todas vocês já leram, talvez até saibam de cor salteado. Então, em Salmo 139, olha o que Davi disse: tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre de minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Os olhos são maravilhosas. Digo isso com convicção. Talvez na de vocês esteja diferente a versão, né? Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Márcia, seja bem-vinda, boa noite. Começamos agora, viu? Salmo 139, do 13 ao 16. Estamos no versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Eu confesso, meninas, que quando eu li essa passagem hoje à tarde, eu me emocionei. Porque olha que maravilhoso pensar que Deus, ele nos conhece desde quando nós éramos um embrião. E só de falar de novo eu me emociono. Olha que Deus maravilhoso, meninas. Ele nos conhece desde que nós éramos um embrião. Deus sabe os nossos dias antes mesmo que nós fôssemos formados. Olha que Deus maravilhoso, ele já conhece, a palavra diz que os nossos dias já estavam escritos a partir do momento que nós já éramos, antes de sermos um embrião. Ou seja, antes de nós tomarmos vida, antes do nosso corpo ser completamente formado, Deus já estava conosco. Olha que projeto maravilhoso que nós somos. Nós temos um grande valor. Nós somos uma obra perfeita do Senhor. Que, meninas, tem um comentário da Joyce que eu quero ler para vocês, da Joyce Meyer. O bom plano de Deus. O plano de Deus para nossas vidas foi estabelecido na esfera espiritual desde antes da fundação do mundo. E é um bom plano, como nós vamos ver já já lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que sei os planos que tenho sobre vós, né, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar o fim ou o futuro que desejais. O Salmo 139:16, esse que nós acabamos de ler, meninas, ele diz que antes mesmo de nascermos, Deus havia determinado todos os nossos dias. Ele sabia tudo que nós passaríamos, todas as provações, todas as alegrias, as dores, as tristezas. Ele sabia de tudo isso. Entretanto, olha só, Satanás trabalhou diligentemente para destruir o plano do Senhor de muitas maneiras nas nossas vidas. E ele obteve uma alta taxa de sucesso em muitos que não continuaram sua caminhada com o Senhor. Então, olha só, no dia 5, meninas, a Camila trouxe para nós, então, esse dia, você foi feito de modo especial e admirável, falando sobre a nossa identidade. Porque às vezes a gente pode se achar pequeno, talvez a gente pode se achar não digno de valor, mas nós temos que ter em mente que nós somos um projeto, uma obra preciosa do. Vocês já viram, meninas, que toda vez quando a gente vai comprar um imóvel, ou mesmo alugar, quando a gente quer conhecer uma obra, um imóvel, a gente não tem que ir para o projeto original? A gente tem que ver quem foi o arquiteto que fez aquela obra, existe todo um projeto onde ele vai ter as medidas, todas as informações técnicas, qual é o valor da obra, como é que aquela obra foi feita, o planejamento, a execução, tudo isso. Então, nós, da mesma forma, nós somos como um imóvel, né? Nós somos como um vaso nas mãos do oleiro, o Senhor nos formou, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso arquiteto, o Senhor é o arquiteto da nossa vida, Ele nos criou, e Ele não nos criou em vão, meninas, Ele nos criou com um projeto, como a palavra dele disse aqui, né? Ele nos fez de modo especial, admirável. E ele nos fez com um grande objetivo, nos usar nesse mundo, de alguma forma. Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades, e nós precisamos descobrir quais elas são para que nós possamos usar tudo isso em favor da obra do Senhor aqui no mundo. Então, e para a gente manter essa obra que somos nós, nesse imóvel em perfeito funcionamento, a gente tem que fazer as manutenções. E as nossas manutenções são o quê? O nosso relacionamento diário com o Senhor, né? Os nossos relacionamentos, as nossas manutenções, as nossas reformas com o nosso arquiteto, nosso Deus Pai, que é o obreiro, a nossa reforma é estar em constante o quê? Crescimento espiritual, buscando da palavra do Senhor, tendo um relacionamento com Ele. Aí Ele vai aparando as arestas, não é? Fechando as brechinhas, uma parede começou a trincar, o Senhor vem, passa uma massa, Ele vem com uma pintura nova. É isso que o Senhor faz em nós, né? Então, olha só,
Esse é o resuminho da aula 5. Então, nós somos projetos de Deus. Todos os dias da nossa vida foram escritos antes mesmo que nós existíssemos. Deus nos fez perfeitos para cumprir o seu propósito e a sua missão. O nosso valor não é, meninas, definido por seres humanos, por alguém que talvez tenha dito algo, te diminuído, te humilhado, dito coisas que não são verdades a seu respeito. Nos importa o que Deus pensa a nosso respeito. O Senhor, nosso Criador, Ele é que sabe o nosso valor. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. Então, nós não podemos acreditar nas mentiras que o inimigo tenta nos dizer, as mentiras que o inimigo tenta nos contar para nos desanimar, porque o nosso mestre, Senhor, foi Ele que nos criou. Então, meninas, pensamentos de inferioridade, de dúvida, de medo, de insegurança, que são, às vezes, comuns a existirem na nossa mente, são para nos afastar do plano original de Deus. Tá? Então, eu anotei esses pontos aqui como resumo do dia 5. E no dia 5, meninas, a Camila Vieira, aqui no livro dela, no Plenitude, no devocional, ela usou o exemplo da madraça da Branca de Neve. Acho que todo mundo conhece aqui aquela história infantil. Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? Por que que a madrasta, ela tinha que falar aquilo todos os dias para o espelho? Mesmo ela sendo bela, ela era uma rainha, ela tinha um reino, ela tinha todo o seu valor ali, ela tinha um povo que o servia, mas mesmo assim ela não estava convicta o quê? Da sua identidade. Ela precisava se afirmar, ela precisava saber que ela era mais bela, então todos os dias ela perguntava para o espelho. Mas como nós vimos aqui, a palavra do espelho, digamos assim, ou a palavra do mundo, dos homens, ela não tem valor se ela for diferente daquilo que Deus fala a nosso respeito. Anastácia, seja bem-vinda, viu? Boa noite, paz do Senhor. Começamos agora uns minutinhos, tá bom? Então, meninas, aquilo que o inimigo tenta nos dizer não é verdade. Nós sabemos que Deus nos criou como um plano perfeito. Nós não precisamos de validações do mundo, validações de homens a nosso respeito. Então, talvez, lá na nossa infância, nós tenhamos ouvido frases, palavras que nos machucaram e que talvez nos geraram até alguns traumas. Mas hoje o Senhor vem te dizer que Ele é o grande criador dessa obra, que Ele te criou de forma perfeita, que Ele te criou para uma vida de plena comunhão, para uma vida de plenitude em todas as áreas. Então, meninas, nós temos que saber o valor que nós temos no Senhor, e nós temos que focar nisso. E olha só, no final ela colocou assim, que Deus falando para nós, imagina o Senhor falando para você, você, minha amada, é obra minha, tudo que eu faço é bom e perfeito. Se tudo que Deus faz é perfeito, nós somos perfeitas. Não no sentido, meninas, de não pecar, né? Nós sabemos que só o Senhor é perfeito, mas somos perfeitas porque fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, o projeto perfeito dele. Então, caminhe comigo, com o Senhor, e eu, o Senhor, vou trazer a verdade sobre quem você é para mim. E o que eu desejo fazer na sua vida, no mundo e através dela. O que Deus quer fazer através da nossa vida? Então, meninas, nós precisamos o quê? Saber quem de fato nós somos no Senhor. Não importa a opinião do mundo, não importa a opinião de homens, se ela é diferente da opinião de Deus. Importa a opinião do seu Criador. Quando nós temos a clareza de que nós nascemos para ser obra perfeita do Senhor, os planos dele vão acontecer na nossa vida. Porque às vezes, meninas, os planos não acontecem porque nós não nos achamos merecedoras. A gente vai falar um pouco agora sobre isso. Então, creia que a sua vida é obra do acaso. A sua obra é um projeto perfeito e único de Deus. Todas nós, meninas, fomos criadas aqui com um projeto, um propósito debaixo das mãos do potente Deus. Ele não nos criou em vão. Então, que a partir de hoje, o Senhor possa guiar a nossa identidade. A partir de agora, a nossa vida seja guiada pela identidade real que o Senhor nos trouxe para viver. Amém? E agora, meninas, a gente vai então para o dia 6, que é o dia mesmo que nós vamos participar. Jaque, boa noite, paz do Senhor. A gente está começando agora o dia 6. Eu fiz um resuminho do dia 5. Quem puder, abra sua Bíblia agora em Jeremias 29:11. Vamos começar o dia 6. Começamos, então, falando lá em Salmo 139, que nós somos obra perfeita do Senhor. Agora vamos ver sobre os planos dele? Então, vamos lá em Jeremias 29:11.
Eu até já tinha deixado marcado aqui na minha Bíblia, ó, Jeremias 29:11, um trecho da Bíblia também tão conhecido por todas nós, acredito. Então, Jeremias 29:11, meninas, olha lá. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para fazê-los o quê? Prosperar, não lhe causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Olha que bênção, enquanto o mundo pode estar te dizendo o contrário, o mundo talvez não te dê perspectivas, o Senhor diz que ele tem planos de paz e mal, para nos dar esperança, um futuro. O Senhor vê não apenas o que você é agora, mas ele também pode ver o que nós vamos nos tornar. Ele conhece os planos que tem para você e para mim. E de acordo com Jeremias 29:11, meninas, são bons planos para nos fazer prosperar. Deus não tem fracasso e derrota para nós. Ele tem prosperidade. Mas para isso nós temos que assumir o quê? Uma comunhão. Nós temos que crer, nós temos que cooperar com esse plano do Senhor. Então, olha só. Deixe-me incentivá-los a dar tudo de si ao Senhor. Ele será paciente com você, conosco, enquanto trabalha os seus bons planos em nosso interior. E aqui tem uma passagem que a Joyce Meyer, que fala na minha versão da Bíblia, meninas, que eu quero ler para vocês rapidinho, porque eu achei, assim, maravilhoso. O bom plano de Deus. De acordo com Jeremias 29:11, Deus tem um plano para cada uma de nós. Um plano que deve nos dar uma grande esperança para o nosso futuro. Ele é o nosso destino. Mas esse plano é uma possibilidade, não é uma certeza. Por que será que esse plano não é uma certeza? Vamos entender. Se alguém profetiza coisas maravilhosas para nós, em nome do Senhor, o que eles nos dizem pode expressar o coração, a vontade e o desejo de Deus para nós. Mas isso não significa que aquilo vai acontecer exatamente como foi profetizado. Sabe por quê, meninas? Não vai acontecer se nós decidimos nos recusar a cooperar com Deus, ou nós nos desviarmos da sua vontade. Já viram, às vezes, alguma pessoa na nossa caminhada cristã, na nossa igreja, na nossa família, que você sabe que Deus tem grandes promessas, mas a gente ainda não viu se cumprir? Será que foi Deus que falhou? Será que foi Deus que recuou? Ou será que foi a pessoa que se desviou dos caminhos de Deus, ou ela não permaneceu firme e cooperou com essa obra, esse projeto de Deus? Então, precisamos, meninas, cooperar. Deus tem um plano para as nossas vidas, mas nós temos que participar desse plano. Nós temos que fazer a nossa parte para que ele se realize, e a nossa parte é orar e crer. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes, meninas, Deus fez grandes promessas para nós, mas a gente olha para o agora e fala, Senhor, mas é tão impossível, porque a gente está olhando com olhos humanos. E a gente se esquece que o nosso Deus, ele é sobrenatural. Então, que a partir de hoje a gente possa olhar com os olhos da fé para aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que você sabe que Deus tem para você. Não olhe mais com olhos humanos, olhe com os olhos da fé, porque Deus, ele é sobrenatural. O impossível não existe no dicionário do Senhor. Precisamos cooperar com Deus a cada dia para que o nosso potencial seja desenvolvido. Deus nos deu, como eu falei aqui, meninas, dons, habilidades. Deus deu um potencial para cada uma de nós. Cada uma de nós precisa descobrir os nossos dons e talentos, o que somos capazes de fazer e nos empenhar nisso. Deus tem um plano para cada uma de nós. É um plano bom, de paz, ele é de um futuro próspero. Não é um plano medíocre e nem um plano regular. Ele é um plano bom, ele é maravilhoso. E eu encorajo vocês, a mim, a cada uma de nós, a buscar e cooperar para que esses planos se cumpram na nossa vida. Então, eu achei maravilhoso esse texto. E agora, de fato, meninas, a gente vai começar a leitura. O nosso texto de hoje, ele é bem pequenininho, mas ele é muito forte, porque ele vai falar da nossa identidade em Deus, que nós temos que ter essa convicção de que nós somos obra perfeita do Senhor. Não interessa o que você viveu até aqui, não interessa que talvez os seus sonhos, os seus planos não tenham se realizado, não interessa se talvez você veja a sua vida como um fracasso, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para você, e Ele prometeu, vai se cumprir se a partir de hoje você crê pelos olhos da fé, passar a ver com os olhos sobrenaturais do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou espelhar para vocês aqui a tela, então, para a gente ler, meninas. A nossa leitura, eu vou espelhar. Deixa eu voltar aqui para vocês verem junto comigo. E aí nós vamos começar a leitura do nosso dia 6.
E aí fiquem à vontade para falar, para participar, viu, meninas? Deixa eu colocar aqui, compartilhar a presença da nossa tela. Então, vamos lá. Kindle, compartilhar. Então, olha só. Vocês estão vendo, meninas? Dá um joinha aí para mim, se vocês estiverem vendo. Tudo certo? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para saber se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Então, maravilha. Vou aumentar no máximo o volume. Então, meninas, eu vou lendo agora. Prestem bastante atenção nessa leitura. Vamos ler, olha só que forte esse dia de hoje. Onde foi que eu me perdi? Então, ó, a gente já viu que nós somos o quê? Fomos feitos de modo especial e admirável. Somos obra perfeita do Senhor. A nossa identidade, o nosso valor, nós sabemos que no Senhor, o pensamento dele a nosso respeito é o que importa. Mas olha só, por que será que talvez os seus bons planos não se cumpriram ainda? Onde foi que eu me perdi? Onde foi que nós nos perdemos dessa conexão com Deus? Então, olha só, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, ou seja, planos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais, ou planos para lhe dar esperança e um futuro. Jeremias 29:11, que nós acabamos de ler aqui na minha Bíblia, eu até li um comentário da Joyce Meyer para nós. Então, vamos começar a nossa leitura. Se a nossa vida, meninas, ela é projeto de Deus, se recebemos de Deus todos os dons para vivermos a vida que Ele planejou para nós, se fomos criados de modo especial, se fomos criados de modo... Se fomos criados de modo especial e admirável, e se existe uma missão para ser vivida por nós, para contribuir com o reino de Deus, por que que algumas de nós têm vivido uma vida tão distante dessas verdades? Onde foi que nos perdemos? Onde foi que nos desconectamos, meninas, do projeto original do Criador? Lembra que nós somos a obra, ele é o arquiteto? Em que momento passamos a viver uma vida sem propósito, distante dos planos de Deus para nós? A resposta, meninas, está nas nossas memórias. Foi aquilo que eu comecei a trazer para vocês. Passamos na nossa vida por incontáveis experiências em nossa vida desde o momento em que nós fomos gerados, desde que nós somos um embrião. E é interessante, meninas, isso, porque eu estou estudando, vocês sabem, né, uma certificação em educação parental, e tem um módulo que ele fala das memórias que ficam impressas ali no bebê desde que ele está na barriga da mãe, desde o ventre. Então, olha só que perfeição e também que responsabilidade, porque desde bebezinho, o bebê sente tudo ali na barriga da mamãe. Então, olha só, passamos por incontáveis experiências em nossa vida desde o momento em que fomos gerados, ou seja, desde a barriga, desde o ventre. Essas experiências são acontecimentos externos, ou seja, mas que foram vistos, ouvidos e sentidos a partir das emoções produzidas por tais experiências. Tudo que eu vi, ouvi e senti na minha vida, e você também, até hoje, seja de modo repetido ou único, ou seja, uma única vez, mas que teve um forte impacto emocional, produziu em nós uma memória. Então, meninas, olha só, as experiências produzem memórias, e essa memória a gente vai ver que ela produz uma crença. Vamos só entender. Então, meninas, para cada experiência que a gente tem, isso nos produziu uma memória. E para cada memória, para cada experiência vivida, a nossa estrutura emocional vai associar um sentimento, um significado emocional. E esse significado pode ser o quê? Pode ser bom ou ruim, essa emoção. O conjunto desses sentimentos, meninas, e significados formaram as nossas crenças sobre nós mesmas, sobre o valor que nós temos e sobre a capacidade de realizar aquilo que possuímos. Eu estou bem aqui, ó, que eu vou fazer um adendozinho aqui só por um minutinho. Então, meninas, olha só. Todas as experiências que nós vivemos, essas experiências trazem o quê? Uma memória. Junto com essa memória, associa um sentimento e essa memória vai virar uma crença. Eu não sei se vocês já ouviram falar em crença de valor, crença de pertencimento. Vocês já viram, de repente, aquelas pessoas, a gente sempre conhece alguém assim, infelizmente. As pessoas que a gente vê que ciclos se repetem. Não estou falando de ciclos hereditários, que de repente passa de pai para filho, mas eu falo assim, por exemplo, a pessoa, ela acabou de ser demitida de um trabalho, e passa um tempo, ela consegue um outro trabalho,
passa um tempo, é demitida de novo. O ciclo se repete. Por que será? Será que era a empresa que era ruim? Será que a pessoa não se adaptou? Ou será que a crença dela, ela já teve tantas experiências ruins, tantos traumas talvez nessa área profissional, que ela mesmo se boicota? Essa pessoa, ela já tem crença de que ela não merece, ela já entra com aquele pensamento, ai, se não der certo, eu saio. Ah, se não der certo, eu vou ser demitida mesmo, eu já fui demitida outras vezes. E isso acontece. Isso já aconteceu, inclusive, comigo, meninas. Porque, às vezes, essas memórias, essas experiências ruins das demissões, um exemplo, me gerou uma memória, um trauma ruim. E essa memória ruim me gerou uma crença de não merecimento, que eu não mereço aquele trabalho, que eu não mereço progredir financeiramente. Olha só como isso é sério. Por isso que tem uma passagem da Bíblia que fala que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Porque sem renovar a nossa mente, nós não seremos transformados pelo Espírito Santo. Então, olha o tanto que isso é sério. Da mesma feita, meninas, pensem, por exemplo, pessoas que de repente estão num relacionamento tóxico. Ela termina, passa um tempo, ela entra em outro relacionamento tóxico. Por quê? Ah, porque ela só atrai pessoas daquela forma? Não. Porque a pessoa, no fundo dela, no íntimo, ela tem uma crença de não merecimento, que ela não merece um relacionamento feliz, ela dá um jeito de se sabotar, ela dá um jeito de se boicotar, ela não se valoriza e quando ela vê, tudo aquilo se repete. E isso, infelizmente, são crenças. Se a gente não tiver uma crença de que nós merecemos, uma crença de que nós somos filhas de Deus, e essa crença que não entenda como fé, é uma crença originada da memória que eu falei. Essa crença que ela tem que ser o quê? Crer que nós somos filhas de Deus, que nós somos criatura do Senhor, que nós merecemos o melhor dessa terra, que Deus nos criou como obra perfeita e que nós merecemos o melhor dessa terra. Senão a gente vai viver em ciclos, sempre com os mesmos resultados. Então agora eu vou continuar a leitura aqui, ó. Vou contar um exemplo para facilitar a compreensão. Então, agora é a Camila Vieira falando. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos, os meus pais, por algum motivo, não conseguiram chegar à escola para me buscar no horário previsto. Eu vi todas as crianças irem embora, vi a noite chegar, as professoras se despedirem de mim e me deixarem com uma jovem que trabalhava como auxiliar, mas que eu nunca tinha visto na vida. Logo, fiquei com uma desconhecida sozinha na escola. Os minutos pareciam horas, a noite nunca foi tão escura. Eu tive muito medo. Acho que já virou aqui, espera só um pouquinho, meninas. Eu tive muito medo, me senti abandonada, esquecida e sem nenhum valor, pois só quem não tem valor é esquecido. Olha só, ela com 5 e 6 anos. Claro que eles chegaram para me buscar em algum momento, um tempo depois do horário. Contudo, essa memória e todos esses significados emocionais que elas produziram em mim ficaram impressos na minha mente e nas minhas emoções. A prova disso é que durante muitos anos, olha só, já na fase adulta, casada e com filhos, todos os dias ao entardecer, a Camila sentiu uma angústia no peito. Ela falou que, ó, minhas mãos transpiravam, uma sensação forte de ansiedade, como se eu estivesse à espera de algo ruim. Então, olha só, meninas, um episódio que aconteceu com ela aos 5, 6 anos de idade, até hoje, na fase adulta, antes dela passar por esse processo de cura, ela sentia suas mãos ali suando, ela sentia aquele medo quando entardecia, porque remetia àquele episódio de esquecimento, de abandono. Então, olha só, assim como esse exemplo, se eu e você olharmos as nossas histórias de vida, desde a nossa infância, meninas, veremos que temos incontáveis experiências empilhadas que, de alguma maneira, nos fizeram sentir sem importância, abandonados, sem capacidade de realizar, com medo, injustiçadas, humilhadas, comparadas e rejeitadas. Quanto maior o número de vezes e a intensidade que essas experiências aconteceram na nossa vida, maior o reforço para a nossa alma. Porque assim, meninas, só um adendo. Nós somos feitas de corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa parte física, que é o tabernáculo do Senhor, que a gente tem que cuidar muito bem dele, porque o nosso corpo também pertence a Deus. A alma e o nosso coração é onde está a razão e a emoção. A alma, a razão, emoção, coração. E o espírito, que aí sim é o Espírito Santo, é o nosso contato, a nossa fé, o nosso contato com Deus. Todos eles nós temos que cuidar e alimentar todos os dias. Nosso corpo, o nosso físico, a nossa alma, as nossas emoções e o nosso espírito, que é a nossa fé. Então, olha só.
Quanto maior o reforço para nossa alma, a razão e a emoção de que somos culpadas, somos incapazes, somos indignas, sem valor e não merecedores. Então, olha só. Eu gosto de comparar essas experiências como se fossem post-its. Essa menina não vai dar para nada, cola um post-it. Essa menina é desajeitada, você nunca vai dar para nada, você é uma preguiçosa, você é burra. Infelizmente, nós temos pessoas que já ouviram isso na infância, isso é pesado, mas já ouviram, você é burra, você não vai dar para nada, você é destrambelhada, você é incapaz, você não é importante, eu não te amo. Quantas de nós talvez ouviram isso na infância ou na adolescência? Então, são post-its que foram colados em nós. Então, esses post-its que a gente foi aceitando. Então, olha só, eu gosto de comparar essas experiências, seus significados e sentimentos a uma coleção de post-its, que nós vamos aceitando que a vida colhe em nós, manchando a nossa identidade dada pelo nosso Criador, porque a nossa identidade do Criador não é essa, mas ela vai sendo manchada por essas palavras ruins. Então, olha só, são tantas palavras de invalidação, a gente já está caminhando para o final, meninas, são tantas palavras de invalidação, tantas acusações, gerando culpa, que em pouco tempo nós não temos a menor ideia da verdade que foi colocada sobre nós. Não reconhecemos mais os nossos dons, o nosso valor e seguimos a vida desconectadas do nosso propósito e dos planos de Deus para nós. Mas então, meninas, qual é a solução? Então, qual é a solução? Como é que eu consigo, Graziela, saber em que momento que eu me desconectei com Deus e como é que eu faço para voltar? Como é que eu faço para me conectar de novo, para aceitar a verdade e nunca mais viver esses ciclos de repetições? Só conheço uma solução, meninas. Fazer o caminho de volta por meio do perdão. Perdão, perdoar, acessar essas memórias do passado, perdoar os nossos pais, perdoar um amigo, perdoar um primo, perdoar uma professora, perdoar um vizinho, perdoar alguém que lá na nossa infância, na nossa adolescência, falou algo que nos machucou muito, algo que nos marcou. Desculpe. Algo que naquele momento nós acreditamos como uma verdade. Aquele post-it que foi colado na gente, mas que doeu na nossa carne, doeu no nosso coração, doeu na nossa alma. Nós precisamos, meninas, fazer o caminho de volta para que nós possamos perdoar essas pessoas. Essas pessoas não têm noção do mal que elas nos fizeram. Então, por meio do perdão de quem nos causou danos e a criação de um relacionamento com Deus. Sem um relacionamento forte com Deus, meninas, em primeiro lugar, não tem perdão. Quantas vezes nós somos humilhadas, nós somos não reconhecidas, não valorizadas no decorrer da nossa vida? E se nós não tivermos um relacionamento muito firme com Deus, nós não seremos capazes de perdoar. O perdão é um ato de amor e só quem tem um relacionamento forte com Deus é capaz de perdoar. Talvez a gente possa esquecer, mas perdoar é só mesmo tendo um relacionamento com Deus. Precisamos arrancar esses post-its de nós, arrancar essas verdades que foram ditas. Precisamos aprender a tirar todas as mentiras que aceitamos sobre nós, para colocar no lugar delas o quê? As verdades declaradas pelo nosso Pai, sobre quem nós somos para Ele. Lembra que eu falei que importa quem nós somos para Deus, não o que o mundo diz a seu respeito. E o que importa é o que nós somos para Ele. Sobre quanto nós somos únicas, amadas, guardadas, mimadas pela sua misericórdia. Lembra que a palavra de Deus, meninas, fala que Deus tem ciúme de nós? O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Nós somos mimadas, amadas, guardadas, feitas à imagem e semelhança do Senhor, mimadas pela sua graça e fazemos parte de um projeto de Deus. Nós fazemos parte de um projeto de Deus, não fomos criadas ao acaso, lembra? E só conseguimos conhecer a solução buscando a verdade. Por isso, meninas, precisamos alimentar o nosso espírito diariamente. Da mesma maneira que alimentamos o nosso corpo, né? A gente não tem que alimentar, tomar água. Da mesma forma, a gente tem que alimentar o nosso espírito, estabelecendo um relacionamento diário com Deus, por meio da leitura bíblica, um devocional, um louvor, um tempo de oração, de adoração, que fortalece o nosso relacionamento com Deus, ensinando a nossa mente e o nosso coração, ou seja, a razão e a emoção, a ouvir tudo que Ele diz a nosso respeito. Olha que lindo, meninas. A gente tem que aprender a ouvir o que Deus diz a nosso respeito, e não o que o mundo diz sobre nós. Olha só que bênção. Eu vou interromper um pouquinho, agora eu vou voltar um pouquinho aqui para me ver o rostinho de vocês.
Olha só, eu achei muito linda essa palavra. Como eu falei para vocês, hoje a leitura era bem pequenininha, mas tem uma reflexão aqui que agora a gente precisa fazer, baseado nessa leitura. Então, olha só, meninas, se a nossa vida é um projeto de Deus, vamos pensar nós aqui juntas. Por que que algumas de nós ainda têm vivido uma vida tão distante dessa verdade? Por que que talvez nós não vemos se cumprir os projetos, os sonhos, os planos, as obras que Deus tem para nós, porque Deus nos deu dons, Ele nos deu habilidades, Ele nos criou como um projeto perfeito, uma obra perfeita, para sermos usados nessa terra. Por que será? Em que momento será que a gente se desconectou? É interessante que no vídeo que a Camila, ela fala um pouco sobre essa passagem, ela fala que ela descobriu que o momento que ela se desconectou de Deus foi no momento que ela passou a descobrir que o orgulho estava reinando na vida dela. Sabe por quê, meninas? Olha só que interessante. Quando ela era criança, ela ouviu tantas palavras de invalidação. Ela fala, é bem forte o que eu vou falar aqui, mas ela fala que a mãe dela falava para ela assim, ó, você é uma vagabunda, você não vai dar em nada. Olha só, sangue de Jesus Cristo tem poder, né? E quando ela tinha 13 anos, ela falou para ela mesma que ela nunca mais ela ia ouvir aquilo de alguém, que ela nunca mais ia ser humilhada, que ela ia ser a melhor em tudo, ela ia ser a melhor aluna, ela ia ser a melhor profissional, ela ia ter resultados que ninguém ia poder contestar. Aí a gente pode até pensar, tudo bem, isso é ruim, Graziela? Não, isso não é ruim, mas era pelos motivos errados. Ela buscou ser melhor em tudo, meninas, não para agradar a Deus, ela buscou ser melhor em tudo por orgulho, porque ela vestiu ali uma carapaça de orgulho, ela foi tão machucada, ela foi tão ferida, ela foi tão traumatizada, que ela mesma ela fala assim, que ela era um caminhão desgovernado sem freio descendo a ladeira. Ela passava por cima das pessoas, o negócio dela era sucesso, 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 resultado, 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 ela se tornou uma máquina. Por quê? Porque ela queria impressionar as pessoas, ela queria ser uma pessoa que nunca mais ia ouvir aquele tipo de palavra na vida dela. Então ela se vestiu de orgulho, ela endureceu a sua cerviz e passou a ter os melhores resultados para que ninguém pudesse falar nada dela. Então ela era a melhor profissional, ela era uma boa mãe, ela era uma boa esposa, para que ninguém pudesse apontar um dedo para ela. Então era pelos motivos errados, era por orgulho, não era para agradar a Deus. E ela fala que no momento em que, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, em que o Paulo, o marido dela, Paulo Vieira, pediu o divórcio, porque disse que ela era uma mulher orgulhosa, que não a reconhecia mais, que ela não valorizava ele, que ela, na verdade, como é que ela usou o termo? Na verdade, ela o desonrava. Por que ela desonrava ele? Porque ela não deixava ele ser o cabeça do lar, porque ela era uma mulher entrona, mandona, ela queria... ela desonrava ele na frente dos funcionários, da família, e desfazia dele, e ela não via que ela era assim, até o dia que ela teve esse pedido de divórcio, e aí ela parou para pensar, gente, que mulher é essa que eu me tornei? Eu não consigo enxergar essa mulher que o Paulo está falando, porque eu sou uma ótima esposa, eu sou uma ótima mãe, eu sou uma ótima funcionária, nós somos sócios há 20 anos, ela estava há 20 anos na igreja, meninas, obreira da casa do Senhor, ela falou, gente, e eu lá vestida com meu orgulho, não consegui enxergar que mulher é essa que eu me tornei. Então, quando ele pediu o divórcio, ela falou assim, que dirigiu por 24 horas chorando e não sabia para onde ir, não sabia para quem pedir socorro, porque ela era tão orgulhosa que ela jamais podia tirar aquela máscara de mulher perfeita e pedir ajuda para alguém. Ela ficou orando, chorando, perguntando para Deus, Deus, que mulher é essa que eu sou, que esse homem está falando, que eu não consigo enxergar? Deus, quem é que vai poder me ajudar? Porque para todo mundo eu sou mulher perfeita, casamento perfeito, nós temos a empresa perfeita, na igreja nós somos casal ali, líder. Como é que eu vou tirar aqui essa carapuça de mulher perfeita? E aí Deus preparou uma irmã da igreja, que na época foi a pastora Zenete Rodrigues, da Igreja Batista lá da Lagoinha, de Belo Horizonte. Ela ligou para ela e ela falou que Deus já tinha até mostrado que ela estava precisando de oração. E aí ela desabou em choro, foi para um retiro, e nesse retiro ela falou que Deus, assim, tirou toda aquela carapaça de orgulho, e Deus quebrou, moeu aquele orgulho, e fez ela verdadeiramente enxergar todas as feridas, tudo que ela, a vida inteira, ela se vestiu de vaidade, de orgulho, para superar os traumas daquela infância, que ela escutou tantas palavras de invalidação. E aí ela começou o processo, porque como ela disse, o processo, meninas, a jornada, a gente só vai parar quando a gente for para a glória, quando a gente estiver no Senhor. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, meninas, a gente vai viver a jornada de transformação. Todos os dias da nossa vida,
Deus vai continuar trabalhando em nós. Então, na nossa vida, quando será que foi que a gente se desconectou? Será que também foi como a Camila? Será que na nossa infância a gente passou alguma dificuldade? Será que a gente ouviu uma palavra ali que nos marcou profundamente? Será que, igual no meu caso, foi quando fechou a primeira porta de emprego, que eu tive ali a primeira demissão, que eu já passei por várias demissões, e como eu falei para vocês, o ciclo se repetia, consegui um bom trabalho, mas eu sempre dava um jeito de me boicotar. Hoje Deus me fez refletir sobre isso muito profundamente. Então, será que eu não me desconectei no momento em que eu achei ali que eu era alguma coisa sem Deus, que no meu orgulho ali eu achei que não, eu vou aqui porque eu consigo, porque Deus abriu essa porta para mim, porque eu sou a tal, e aí Deus foi lá e permitiu a porta fechar de novo para que eu entendesse que sem Ele eu não sou nada, que sem Ele não me capacitar eu não consigo, que sem a ajuda dele eu não consigo romper esse ciclo, que lá no meu interior eu já tinha aquela crença de, se não der certo, não deu. Se não der certo, eu vou ser demitida mais uma vez. Nem sei se eu mereço esse emprego. Olha só para vocês verem como isso é sério. A mesma coisa no casamento. Nem sei se eu mereço esse casamento, nem sei se eu mereço um marido tão bom. Ou então o contrário. Nossa, eu sou tão boa, meu marido é tão ruim. Eu nem mereço um marido, eu mereço um marido muito melhor, porque eu sou ótima. Então, as duas vertentes, meninas, são prejudiciais. Quando a gente não se acha nada, quando a gente se acha um nada, e quando a gente acha que a gente é tudo. Quando a gente acha que a gente não é nada, a gente está, o quê? Diminuindo o valor que Deus nos deu. E quando a gente acha que nós somos tudo, a gente está sobrepondo o valor que só Deus tem. É só Ele que tem esse valor, é só Ele que pode nos dar. Então, em que momento será, meninas, que a gente se desconectou desse propósito original do Senhor na nossa vida e passamos a viver uma vida sem propósito no sentido assim, se já não deu certo até hoje, né? Se até hoje Deus não cumpriu mesmo, se até hoje eu não casei mesmo, se até hoje Deus não me deu aquela loja, aquele trabalho, se Deus até hoje não me deu aquele empreendimento que Ele falou que ia me dar, aquele sonho, talvez eu não mereça mesmo. Isso são falas que o inimigo vai colocando na nossa mente, meninas, porque Deus, Ele quer cumprir tudo que Ele prometeu. Ele quer cumprir tudo aquilo que Ele nos criou para viver. Só que nós temos que crer o quê? Que nós somos o quê? Obra do Senhor. Nós temos que crer que nós merecemos isso. E para a gente crer que nós merecemos isso, a gente tem que tirar esses post-its, tirar essas mentiras que o inimigo colou ao torno da nossa vida. Você é preguiçosa, você não dá para nada, você não para emprego. Eu escutei isso tantas vezes, meninas. Eu escutei no passado. Você nunca vai casar, você nunca vai dar certo com ninguém, você não para 3 meses com ninguém. Olha quantas palavras negativas. E da mesma forma que as palavras de bênção, elas têm efeito sobre a nossa vida, as palavras de maldição também. Então, a gente tem que repreender e perdoar. Então, eu perdoei a pessoa que disse isso para mim. Não é fácil, mas a gente tem que perdoar. E a gente, como eu falei, só consegue perdoar se a gente estiver firmado no Senhor. Porque é dele que vem esse amor e o perdão. E aí, meninas, para a gente encerrar aqui, só fazendo um resuminho de tudo que a gente falou, porque eu preciso que vocês saiam daqui hoje tendo a consciência de que vocês são preciosas, como eu sempre chamo vocês lá no grupo. Vocês, olha só, como eu me emocionei lá no início quando a gente falou. Vocês já pensaram, meninas, que lindo, que Deus nos conhece desde que nós éramos um embrião? Às vezes a gente pensa assim, tô com 42 anos, Deus nem tem mais aquele projeto para mim, eu tô velha. Velha nada, Deus é que sabe quantos dias nós vamos viver e quanto tempo ainda Ele quer nos usar. E talvez só não se cumpriu ainda porque nós ainda não cooperamos com esse propósito do Senhor, cooperando em perdão, cooperando em fé, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meninas, pensa comigo, para que Deus vai cumprir um propósito para nós se a gente não crê? Se Ele olha para o som do meu coração, olha lá, Graziela, para que eu vou dar aquele projeto para ela? Olha lá o coração dela. Não tem fé nenhuma. Para que Ele vai me entregar algo se eu mesma não estou crendo? Agora, se Deus sonda meu coração e vê, olha lá, a Graziela tem fé, ela está crendo, ela está orando, ela está me buscando. Olha lá, Maria Laura, ela está passando essa luta, mas olha lá, o coração dela está em pedaços, mas está aqui, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor, eu não abro mão de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Você acha que o Senhor não vai honrar ela? Vai honrá-la grandemente, vai ser muito rápido. Às vezes a gente passa algumas decepções e nós é que damos passos para trás.
É nós que nos afastamos do Senhor e Deus está ali de braços abertos. Às vezes só faltava 3 passos para a gente receber a bênção. A gente vai dar 5 passos para trás. Só que Deus é tão maravilhoso que ele continua ali de braços abertos nos aguardando. Fala, vem meu filho, minha filha, eu estou aqui de braços abertos te esperando com a minha bênção nas mãos. Deixa eu tirar aqui, como diz, tudo que precisa. Lembra da casa da reforma? Deixa eu fechar as rachaduras, deixa eu passar uma pintura nova aqui, deixa eu tirar essa dor, essa mágoa, vamos perdoar aqui essa memória ruim, vamos perdoar essa palavra que alguém disse lá no seu passado, que em nome de Jesus ela não tem mais poder sobre a sua vida, porque vale o que Deus fala a seu respeito. Então, meninas, que a gente possa sair daqui hoje com essa convicção de que, plano original de Deus, meninas, nos afastamos do plano original de Deus devido às nossas experiências ruins, negativas, que criam feridas nas nossas almas. Olha só para vocês verem, por exemplo, suponhamos que você passe um término que dói, um término de um namoro, um divórcio, enfim, um rompimento. Aquilo ali causa uma ferida. Se a gente ficar rebelde, ou então se entristecer com o Senhor, ai Deus, mas por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Ai Senhor, mas por quê? Olha só, é uma experiência que me afastou de Deus. E se eu escolho, Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, eu não sei por que aconteceu isso, mas eu te glorifico, porque eu sei que nada é por acaso, tudo coopera para o bem daqueles que o temem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sei que o Senhor pode ter me dado um livramento, sei que o Senhor tem planos maravilhosos para mim, que o Senhor me conhece desde que eu sou um embrião, sei que o Senhor me criou como obra perfeita e que o Senhor me criou para viver uma vida plena, uma vida abundante, projetos de paz e não de mal, para me dar o futuro que eu sempre desejei. A gente tem que crer, meninas. A gente tem que identificar em que momento foi que a gente se desconectou, qual foi essa experiência ruim, aquela mágoa, aquela ferida, passar um remedinho ali, na verdade, pedir para o Espírito Santo, para o Senhor, Senhor, vem com seu bálsamo, me cura dessa ferida, restaura o meu relacionamento contigo, porque eu quero continuar a caminhada, e Deus pode ser muito rápido para nos honrar. Então, meninas, olha só, devido às nossas experiências ruins, nós criamos feridas na nossa alma, que nos afastam de Deus. Então, vamos curar essas feridas hoje, em nome de Jesus. Nós não temos mais tempo para viver longe daquilo que Deus tem. Vamos parar de perder tempo com mágoa, parar de perder tempo ouvindo o que o inimigo quer tentar botar na sua mente. A gente não tem tempo para isso, não. Você fala para o inimigo, ele fala, inimigo, não, não, não. Eu consigo enxergar que é você que, tentando falar na minha orelha, mas eu sei que eu sou projeto perfeito de Deus. Eu sei que eu tenho o meu valor, eu mereço o melhor, e eu vou ter o melhor no Senhor, em nome de Jesus. Então, olha só, meninas, as experiências ao longo da nossa vida geram memórias, então lembra, a experiência gera uma memória, a memória gera uma crença. Então, olha só, essas crenças vão determinar como a nossa vida está hoje, foi o exemplo que eu dei. Se eu estou sempre vivendo em ciclo, não consigo sair do lugar, é porque talvez eu já tenha uma crença enraizada em mim, seja sobre relacionamento, trabalho, vida, qualquer área. Aquela crença já de que eu acho que eu não mereço, de que não vai dar certo, que para mim nada dá certo. Ai, toda vez acontece isso. Ai, meu Deus, para o vizinho dá certo, para mim não dá. A gente tem que crer que a partir de hoje, em nome de Jesus, esse ciclo foi quebrado, que a gente vai tirar essas vazelinhas, tirar essas crenças limitantes, que a gente vai renovar a nossa mente, para que a gente possa alcançar o melhor do Senhor. Comparações de experiências e post-its, lembra? Então, olha só, compara essas experiências ruins e seus significados com post-its. Então, vamos arrancando esses post-its. A gente nunca mais vai aceitar que o inimigo colhe um post-it na gente. Preguiçosa, não vai dar para nada, chata, não vai casar, enfim, encalhada, sei lá, não vai empreender, seu empreendimento não vai dar certo, seus sonhos não vão dar certo, seu projeto não vai dar certo, nada que você põe a mão vai para frente. A partir de hoje, a gente não vai aceitar mais o inimigo, ninguém na nossa vida colar um post-it na gente, porque a gente sabe o nosso valor em Deus. Caminho de volta por meio do perdão. A solução, meninas, fazer o caminho de volta, voltar lá no passado, naquela pessoa que te machucou, não só na infância, pode ser há um mês atrás, há um ano atrás, perdoar, abrir caminho para o novo, liberar perdão para aquela pessoa, liberar a vida dela, porque a sua vida vai ser muito próspera, libera o perdão para ela, porque você vai liberar os caminhos para a sua vida também, vai curar esses danos e vai entender o seu valor. Estabelecer um relacionamento com Deus, meninas, relacionamento diário com Deus, lembra? Cada dia um pouquinho, cada dia uma pedrinha. É como se fosse uma conta bancária com Deus, né? Cada dia a gente vai fazendo um depósito ali, o nosso investimento com o Senhor.
E aí, no momento que vem a dificuldade, se a gente não tem uma reservinha ali com Deus, ai, 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 né? Agora, se a gente tem uma reservinha ali, ó, só que ela vai saindo. Se a gente não continua colocando ali na nossa conta diária com Deus, investindo no nosso relacionamento com o Senhor, na primeira necessidade que você precisou sacar aquilo ali que você orou e acumulou com Deus, você ficou sem, ficou desguarnecido. Então, volta a orar, volta a construir, pedrinha por pedrinha. Um estabelecimento forte com Deus. É abrir o nosso coração para Deus o tempo todo. Ô, Senhor, eu fiquei com raiva ali aquela hora, o Senhor viu, né? Ô, Deus, me perdoa. É tão bom, Deus deve ficar tão feliz quando ele vê a gente falar isso, fala, ô, minha filha, glória a Deus, olha lá, você reconheceu, é isso aí, tá no caminho certo. Humildade, verdade, coragem, reconheceu, caminhou, é isso aí. Remover todos esses post-its, ou seja, remover toda a mentira que o inimigo contou a nosso respeito, perdoar e ter uma conexão com Deus. Então, meninas, é isso. Nós encerramos hoje o nosso dia 6. Eu vou mandar para vocês a tarefa. A tarefa é muito linda que vocês vão fazer. Vocês vão dedicar um momento, vão ler depois. Eu vou mandar o vídeo, vou mandar o louvor, vou mandar a tarefa. Mas eu queria ouvir se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quiser fazer um comentário. Vocês estão todas hoje muito caladinhas, muito introspectivas. Espero que vocês estejam refletindo sobre o valor que vocês têm. Vocês são valorosas, como eu falei aqui no início, ó. São poucos rostinhos que estão aqui firmes, ó, toda segunda-feira. Tenho certeza que o Senhor viu, anotou lá no livrinho da vida. Ah lá, minha serva, que tem tanta coisa para fazer, tanto a fazer, ela parou tudo para ouvir minha palavra, da minha serva pequenininha, dando um voto de confiança ali para a Grazi, né, para que seja usada através da vida dela, porque ela vai edificar outras vidas, vocês aí vão edificar outras vidas, outras mulheres. Amanhã Deus vai dar uma situação que você vai lembrar disso e vai ser importante você falar isso para alguém. Nunca é, meninas, lembra só sobre nós? O amor de Deus, ele vai transbordar através de nós. Deus tem alguém para ouvir essa palavra amanhã. Deus tem alguém para você ser exemplo, testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Não é por acaso que a gente está passando essa luta, que você vai ter essa vitória, você vai ficar aí com, como diz, com couro grosso, casco grosso por conta dessas batalhas, porque lá na frente Deus vai te usar e você vai ter propriedade para falar para alguém o que você passou e que você venceu. Em nome de Jesus. Viu, meninas? Alguém quer falar alguma coisinha? Estão todas caladinhas. Amém, carinha da Cita. Amém. Cita, desbloqueie seu microfone. A Cita falou, mas eu acho que estava mudo. Cita, desbloqueie seu microfone, sogrinha, não te ouvi. Logo, logo, gente, eu mais a Cita vai fazer ao vivo juntas, que vocês sabem que eu tô de mudança lá para minha sogra, né? Eu vou mudar para Montemor na primeira semana de dezembro, aí a gente vai aparecer juntinha. Né, Cita? Bom, eu aceito, mas não concordo muito. Ai, Flávia, mas eu vou vir te visitar, você vai lá me visitar também, viu? Vai ser uma bênção eu te vou receber mesmo. lá. Nós não vamos perder contato, em nome de Jesus, viu? Vai sim, já vou conhecer até a sua sogra. Você vai. Não, e o casal que tá vindo para cá também é uma gracinha, você vai amar. Eles não têm filhos ainda, eu creio que Deus vai trabalhar. Porque eles falaram, ai, Amém. são cristãos. Eles falaram assim para mim, ah, não, filho, hoje tá tão difícil, né? Eu não quero, não. Eu só dei uma olhadinha assim pro Helena, aí eu, ai, amém. Aí eu, deixa, né, no tempo de Deus. Mas claro, né, gente, todo mundo, cada um Deus tem um chamado, um propósito. Mas eu verdade. percebi que eles têm vontade e têm medo. Eu senti no meu coração que eles têm vontade e têm medo. Então, que Deus possa fazer a obra na vida deles, né? Em nome de Jesus. Cita, você tá tentando falar alguma coisa? Ora por nós, então, para encerrar. Clica lá no microfone embaixo. Ainda não desbloqueou. Vê se vai. Não tá, a gente ainda não tá te ouvindo, Cita. Vai lá na sua telinha onde aparece você, clica no microfoninho. Deixa eu ver se eu consigo te desbloquear seu microfone. Deixa eu ver, meninas. Oxi. Não tá vindo, Cita. Que coisa. Não tô te ouvindo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat hoje. Não falou. Meninas, amém. Glória a Deus. A Cita vai conseguir. Ah, a Márcia tá ali junto também, né, Márcia? Pode desbloquear o seu. Ah, a Marcinha tá aí na casa da Cita. Que legal, tô vendo duas Márcias. Tô vendo você na sua janelinha e na janelinha da Cita.
Desbloqueia o seu ou o dela, Márcia, para ela orar por nós. Se não der certo, deixa eu ver. Deu? Não, ela virou a câmera só. Meninas, então, ó, Cita, eu vou pedir para a Flávia orar por nós, viu? Sabrina e Jaque, ó, Anastácia, na próxima vocês se preparem para orar, em nome de Jesus. Cada dia, Amém. Deus vai usando uma de vocês para nos abençoar. Amém. Flávia, ora por nós, em nome de Jesus, para que o Senhor, Amém. em nome de Jesus, que essa palavra possa realmente encontrar lugar no nosso coração, amém? Amém, amém. Ó, Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós te pedimos por cada mulher que está aqui, cada mulher que deu o seu tempo, Senhor, para ouvir essas palavras. Continua abençoando a Grazi nesse dom, Senhor, que o Senhor deu para ela. Continua nos suprindo em todas as situações, Senhor. Senhor, cuida, Senhor Jesus, Senhor, de cada mulher que está aqui, cada uma no seu detalhe, na sua personalidade, nos seus problemas. Queremos encabeçar tudo diante de Ti, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nos escolheu e o Senhor nos formou de modo maravilhoso. Antes mesmo que nós existíamos, o Senhor já tinha escrito toda a nossa história, Senhor. Então nós queremos entregar todos os dias das nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoa cada mulher, Senhor, que está aqui nessa ligação, cada mulher que não pôde participar. Cuida de nós, Senhor Jesus. Nos abençoa e nos dá uma semana vitoriosa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Flávia. Meninas, é isso, que todas vocês tenham uma semana abençoada. Ah, Cita, agora você conseguiu, né? Quer falar alguma coisa, Cita? Eu não estou nem me enxergando mais aqui, Grazi. Eu estou vendo uma garrafa de café, você está sendo representada pelo contrário. garrafa de café. Ah, tá o contrário. Meu Deus do céu. Eu queria falar. Eu quero sim, Grazi. Pode falar. Quando você estava falando sobre esses post-its que a gente coloca, que a gente recebe, às vezes, e cola, né, em nós temos que ter uma decisão dentro de nós de não mais querer, de não mais aceitar nada disso na nossa vida, né? Que seria a falência do inferno sobre a nossa vida, né? E a palavra diz que a humildade, ela antecede a honra. Então, quando nós somos humildes, porque às vezes nós não aceitamos, né, uma mudança que nós estamos precisando, como aconteceu com a Camila, né? O orgulho imperou, né? Então, quando isso acontece, aí vem a desonra, né? Mas a palavra final né? Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Né? Glória a Deus, viu? É isso. Agradeço a oportunidade, viu? Obrigada. Amém. Glória a Deus, que benção. É isso mesmo, meninas, que a partir de hoje a gente nunca mais aceite esses post-its aí do inimigo, que a gente possa ter a certeza de que nós somos realmente criadas à imagem e semelhança do Senhor e que Deus tem grandes planos. Talvez, como eu falei para vocês, lembrem-se, a olhos humanos hoje é impossível, mas impossível não existe para o nosso Deus. E nós temos que aprender a olhar com os olhos da fé, os olhos do sobrenatural, assim como é o nosso Deus. Amém, meninas? Meninas, eu amo cada uma de vocês. Que Deus abençoe a vida, a família de cada uma de vocês. Vocês são todas preciosas. Deus abençoe. Amém, graças. Deus abençoe. Família, uma semana abençoada para vocês. Amém. Saudade, Jaque. Amém, amém. Deus abençoe. Beijo, meninas. Saudade de todas vocês. Jaque, Maria Laura, Flavinha, Sabrina, Anastácia, Márcia e Cita. Beijo. Graças, beijo, meninas. Tchau, tchau. Boa noite. Em nome Boa de Jesus. noite. Deus abençoe a todos. Um beijo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.